enchi o meu carrinho de ações e vou compartilhar com você quais ações eu comprei e por que eu comprei. Fato é que a Bolsa de Valores tá barata? Tá barata. Quando é que vai subir? Não sei, tá certo? Bom, temos algumas expectativas aqui para o mercado. Primeiro ponto que eu considero como negativo é o fiscal, né? O Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Economia, prometeu aí, né, enfim, zerar o déficit fiscal, ter um superávit fiscal. Isso não vai acontecer, empurramos mais para frente e o mercado prega o quê? Desconfiança com o governo. Poxa, você me prometeu, né, trabalhar um fiscal eficiente e agora no meio do caminho você tá mudando tudo? Já fica aí uma pulga atrás da orelha. E nós temos também o quê? Juros altos nos Estados Unidos, né? E aí o americano, o gringo, pensa o seguinte, poxa, por que eu vou investir na Bolsa de Valores do Brasil se aqui o meu juros está alto? Vou ficar aqui na segurança do meu país, vou ficar aqui recebendo um jurinho bacana do que ter que ir lá para o Brasil e ter um risco, ainda mais olhando aí o cenário fiscal, que nós estamos, né, em um certo risco. Então eu acredito que a Bolsa de Valores aqui no Brasil realmente vai começar a andar mais firme quando o juros americano vier para baixo. Quando vai vir? Só Deus sabe. A expectativa do mercado é que isso aconteça em 2025, tá? Notícia boa é que a Bolsa de Valores está barata. Então, nesse momento, a gente encontra o quê? Ações a preços mais baixos do que realmente eles valem. Nós temos uma perspectiva de crescimento de lucro para as empresas em 2024. Então, em 2025, com os juros caindo nos Estados Unidos, pode ser uma boa oportunidade a gente comprar ações neste momento. Muita gente fica triste, poxa, eu queria a bolsa subindo, outras pessoas ficam felizes, poxa, tá ótimo, eu tô gostando da bolsa barata, tô conseguindo comprar mais, aumentar meu patrimônio em ações. Aliás, comenta aqui embaixo comigo, qual é o seu sentimento frente à Bolsa de Valores hoje? Você tá feliz, como nós estamos, ou você tá triste? Você queria que a bolsa andasse ou que a bolsa caísse até mais? Comenta aqui embaixo comigo. E aí, qual foi o meu racional para comprar as ações, né? Para eu encher meu carrinho? Eu busquei investir em ações mais perenes, em ações mais estáveis, porque eu acredito que daqui para o final do ano, as ações mais perenes, as ações mais robustas, que não tem tanto problema, elas vão oferecer menos risco, elas vão ficar menos voláteis. Já as small caps, empresas aí como do varejo, por exemplo, devem sofrer bastante até o final do ano. Até porque a gente não sabe se a Selic vai cair ou não, né? Os juros americanos se mantêm em alta, aqui no Brasil a gente não pode derrubar muito os juros, senão o prêmio não fica atrativo para o gringo vir para o Brasil. E só para você ter uma ideia, hoje, mais de 50% dos investidores da Bolsa Brasileira são estrangeiros. É verdade, meu amigo. Então, se a gente começa a reduzir o prêmio aqui, reduzindo muito nossos juros, o gringo acaba não vindo para cá, tá certo? Ele fica lá fora porque os juros também estão altos lá fora. Então tem que esperar cair um pouquinho aí os juros nos Estados Unidos para que a bolsa possa andar para frente. Então eu investi em ações mais robustas, mais perenes, para que eu não tenha tanto risco até o final do ano. E a primeira empresa que eu vou trazer aqui para você, que eu fiz compras agora, é a Transmissão Paulista. Ela que é uma transmissora de energia muito eficiente, é uma empresa que paga bons dividendos e está no setor perene, que é o setor de transmissão de energia elétrica. Todos nós precisamos de energia elétrica, né? Todo ser humano hoje faz uso, ou deveria fazer uso, tá certo? Algumas pessoas talvez não façam, moram embaixo de uma caverna, não sei. Mas a energia elétrica é um setor perene, porque nós precisamos. Você pode viajar para o Japão, tá certo? E voltar para sua casa depois de 30 dias, você vai encontrar uma continha de luz ali embaixo. Mesmo que você não tenha feito uso, vai chegar uma tarifa para você. Então elas têm receitas muito mais previsíveis, tá? E por isso eu gosto de investir em elétricas, porque são empresas mais robustas, que pagam bons dividendos, inclusive. Lembrando que os dividendos é aí a distribuição de parte do lucro para nós acionistas. Mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Transmissão Paulista. Bom, eu peguei aqui o código TRPL4, tá? São as ações aqui de Transmissão Paulista, e hoje uma ação está custando próximo de R$25, tá? Então com R$25 você já se torna sócio da Transmissão Paulista. Nos últimos 12 meses, nós tivemos aqui uma variação positiva para suas ações de 11,89%, uma boa valorização. O PL da empresa hoje se encontra em 6, tá? Que é o preço sobre lucro, e eu vou te explicar aqui. Ou seja, o que seria o PL? Imagine você que o preço, né, versus a quantidade na Bolsa de Valores, ou seja, nós temos lá o preço da ação, R$25 multiplicado pela quantidade de ações negociadas em Bolsa hoje, dividido pelo lucro passado que a empresa apresentou, vai chegar em 6. Ou seja, tá de forma simples para você entender. Se você investisse hoje na Transmissão Paulista, em cerca de 6 anos, segundo este indicador de preço sobre lucro, você teria 100% do seu investimento de volta, tá certo? Só que o PL só enxerga o passado, não tem como enxergar o futuro, a gente não sabe qual é o lucro futuro da empresa, a gente pode até ter uma estimativa, mas certeza a gente não vai ter.
tá? Então, aqui 6 considera um bom indicador de valuation para a Transmissão Paulista, que tem um PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, em 0,90. Ou seja, esse indicador abaixo de 1 significa que nós estamos pagando mais barato pelo patrimônio de Transmissão Paulista do que realmente vale, tá certo? Bom, e o dividendo pago pela Transmissão Paulista nos últimos meses foi de 8,57%, lembrando que os dividendos também pagos em ações são isentos de imposto de renda aqui no Brasil. Então, é um ótimo dividendo aqui, tá legal? E olha que bacana, né? Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos em Transmissão Paulista, hoje você teria R$8.000. Então se valorizou muito mais do que a própria renda fixa. E eu puxei mais alguns indicadores que eu acho interessante compartilhar com você da empresa. Olha lá, margem líquida hoje de Transmissão Paulista é 41%. O que mostra? Por que é importante, né, a gente falar sobre a margem líquida? Eu vou trazer um exemplo aqui para você, tá? Imagina esse copo aqui, tá? Do Patriots, tá certo? Imagina que hoje você consegue vender ele a R$10. Tá? Só que você tem de lucro R$1, ou seja, você tem 10%. Então é uma margem bacana, acima de 10% eu considero bacana. Agora imagine outra situação, que esse copo, o preço de venda seja de R$1, só que eu lucro 1 centavo. Imagina quantos copos eu vou precisar vender para ter lucro lá no final do balanço. Tá certo? Então, meus amigos, é muito importante a margem. Imagine aqui que a cada R$100 que a Transmissão Paulista fatura, né, mais de R$40, R$41 vira lucro. Então ela não precisa se matar tanto em obter receita para chegar no lucro, que é o importante. No final das contas, o que paga a conta das empresas é o lucro líquido. Não adianta uma empresa faturar R$1 bilhão e lá na ponta final ela lucrar R$1. Não adianta nada, tá? Então a margem líquida é muito importante. Acima de 10% eu gosto, tá? Trago um outro indicador aqui bacana, que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, tá em 14,77%. O que ele mostra para nós? Que a cada R$100 investido, por exemplo, em marketing, né, ou eficiência da empresa, a empresa tem 14% de eficiência em retorno de lucro, tá? Então a cada R$100, 14 vira aí retorno para a empresa, o que eu considero acima de 10% bacana também. Dívida líquida barra patrimônio, um outro indicador também interessante que eu quero compartilhar com você, que mostra o quê? 0,4, tá certo? Ou seja, a empresa hoje ela tem mais patrimônio do que dívida, o que é importante aqui no caso de uma elétrica, tá certo? Então, meus amigos, 0,41 mostra que a empresa tem muito mais patrimônio do que dívida e eu considero importante compartilhar esses indicadores com você. Seguindo aqui para nossa análise no site Investidor 10, eu trago para você o histórico de dividendos pago pela Transmissão Paulista, que mostra nos últimos 5 anos 8,13%, uma média muito boa, tá? E atualmente 8,57%, tornando a Transmissão Paulista uma ótima pagadora de dividendos. Olha que interessante esse dado, né? A Transmissão Paulista, nos últimos 10 anos, ela se valorizou 709%. E se a gente pegar o Ibovespa, ele se valorizou 141%. Então a Transmissão Paulista, suas ações foram muito melhor do que o índice da Ibovespa, a cesta de ações, a média de ações, e também foi muito melhor do que o CDI, que é o indicador de renda fixa, que se valorizou 142%. E aí tem muita gente que quer comparar as ações com a renda fixa. A renda fixa sempre bate nas ações? Cuidado! Porque boas ações tiveram um histórico de valorização muito superior à renda fixa, como foi o caso aqui de Transmissão Paulista, tá? E aí é importante o quê? A gente entender a receita e lucratividade, porque foi o que eu falei, no final das contas, quem paga a conta é o lucro, tá? E percebam que a Transmissão Paulista nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos e o lucro também é muito eficiente. Olha aqui, ó, acima de R$2 bilhões. É muito lucro e a gente percebe que essa cobrinha que está aqui no meio do gráfico, ela está bem próxima da receita. Isso indicando que a empresa fatura, mas também tem um bom lucro ali colado. Ela não precisa se matar, como nós trouxemos o exemplo do copo aqui, para obter lucro. Ela tem muita receita, mas ela também tem muito lucro. E antes de falar a próxima empresa que eu comprei, já te adianto que é um grande banco. Já aproveita e aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, né? Tá vendo tanta informação bacana, informações que influenciadores aí, especialistas estão cobrando para dar em curso, eu tô dando para você de graça, tá certo? Mas eu espero muito que você possa ajudar aqui o meu canal, tá certo? A se manter vivo aqui no YouTube, apertando o botão de curtir é muito importante, tá? E já comenta aqui embaixo comigo também, qual a sua expectativa? Você tá gostando da bolsa barata ou você queria que a bolsa estivesse voando aí para altos patamares? Comenta o seu sentimento aqui comigo também. Bom, e a próxima empresa que eu trago para você dispensa apresentações, que é o Banco do Brasil. A segunda empresa mais antiga, só perde para os Correios aqui no Brasil. E hoje com R$27 você já consegue comprar uma ação aqui do Banco Brasil, código BBAS3, tá? Que se valorizou suas ações nos últimos 12 meses
36,54%, tá? O seu PL, 4,75, para não ser muito repetitivo, eu já expliquei todos os indicadores. Se você não pegou, volta lá na primeira ação, que eu já expliquei todos os indicadores para você o conceito, tá? O PL está em 4,75, o PVP em 0,89, mostrando que o valuation está muito atrativo. 8,15% foi o dividendo pago aqui nos últimos meses, também muito interessante, tá? Lembrando que é isento de imposto de renda. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos em Banco do Brasil, hoje você teria quase R$4.000. A margem líquida do banco está acima de 10%, como eu gosto, 12,3%, tá? E nós temos aqui um ROI para a empresa hoje também de 18,73%, acima de 10%. Lembrando, eu já ensinei vocês esses indicadores lá na primeira ação, tá? Para não ficar repetitivo aqui, eu não vou ficar relembrando o conceito aqui dos indicadores, tá? Aí volta lá na primeira ação, anota bonitinho aí no seu caderno para você acompanhar o vídeo aqui com qualidade. Bom, olhando aqui os dividendos históricos, nos últimos 5 anos o Banco do Brasil pagou 7,3% e atualmente 8,15%, tá? Olhando aqui as receitas e lucros da empresa também, percebam que a empresa nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos, receitas e lucros aqui muito consistente. Olhando aqui a comparação dos índices, o Banco do Brasil se valorizou mais de 300% nos últimos 10 anos, contra um Ibovespa de 141% e o indicador de renda fixa de 142%. Então quem investiu em Banco do Brasil se deu muito bem aí nos últimos anos. E a próxima empresa que eu investi também aí no setor perene, um setor mais robusto, um setor que não vai me deixar passar nervoso em 2024, é a Sanepar, uma empresa que faz o tratamento de esgoto e de água potável, né, o tratamento de saneamento básico para a população do estado do Paraná. Tem dedo estatal, como o Banco do Brasil também tem como sócio o governo do Paraná, mas é uma empresa que faz um ótimo trabalho, tá? Bom, vamos lá. Hoje o código da empresa Sanepar que nós vamos analisar é o SAPRE4, tá? Que eu comprei inclusive. E hoje a cotação está custando R$ 5,52. E eu falei dessa ação no meu canal pra caramba quando estava muito barata, próxima de R$ 3 aí em 2023, tá? Ela se valorizou 47% nos últimos 12 meses. O seu PL está em 5,34, o seu PVP em 0,82, o valuation super atrativo para a empresa. E ainda pagou dividendos de 5,6% nos últimos meses. Relembrando que eu falei o conceito de todos os indicadores lá na primeira ação, tá? Para não ficar repetitivo, volta lá. Bom, lembrando aqui, ó, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000 em Sanepar, você teria hoje mais de R$5.000, uma baita valorização. Mostrando aqui também indicadores importantes da Sanepar, vamos falar da margem líquida acima de 10% que eu gosto, 23,91%, o ROI está em 15,44% e o endividamento super redondo, 0,44 para dívida líquida barra patrimônio, mostrando que a empresa tem muito mais patrimônio do que dívida. Bom, dividendos históricos aqui, nos últimos 5 anos 5,51% e atualmente 5,61%. E olha que interessante, hein? Sanepar também, uma empresa estatal que mexe com saneamento básico, o setor perene, deu um pau aqui na Ibovespa e no CDI, tá? Nos últimos 10 anos se valorizou mais de 400%, contra um Ibovespa de 140% e um CDI de 140% também. Olhando aqui o histórico de receitas e lucros, percebam também que é uma escadinha, né? Mais receita e mais lucro a cada ano que passa aqui para a Sanepar. E mais uma empresa que eu trago para você, que eu comprei recentemente, também a Taesa, uma empresa muito conhecida, uma queridinha na Bolsa de Valores, atua muito também no quê? Transmissão de energia elétrica, um setor perene similar à transmissão paulista que nós falamos no começo do vídeo. E hoje com R$ 34,00 você já compra uma ação da Taesa, código 11, que são as e-units, tá? E a empresa se valorizou nos últimos 12 meses 4%, com um PL em 8,85 e um PVP em 1,70. O valuation está um pouquinho esticado realmente aqui para a Taesa, porque ela é uma empresa muito procurada, é uma empresa muito querida e realmente nos últimos anos ela foi muito procurada pelos investidores, tá? E tem um dividendo muito gordo, ó, pagou nos últimos meses 9,25%, sendo uma das maiores pagadoras de dividendos que nós temos hoje no Brasil. E se você tivesse investido R$1.000 em Taesa nos últimos 10 anos, hoje você teria quase R$5.000 só de valorização das suas ações. Trago aqui para vocês outros indicadores também muito importantes, lembrando, já expliquei esses indicadores lá na primeira ação que eu falei, para não ficar repetitivo, vamos passar direto aqui. Margem líquida de 39,85%, uma baita margem. Nós temos aqui um ROI de 19%, uma dívida líquida barra patrimônio 1,23, tá? A Taesa realmente ela se endividou recentemente para fazer algumas aquisições, alguns leilões que ela participou e a dívida está fora do que eu gosto. Porém, a Taesa é uma empresa, né, que tem contratos de longo prazo, 10, 20 anos. Então ela consegue se endividar mais neste momento, porque ela sabe que ela tem receitas previsíveis, tá? Mas 1,2 não é um indicador que eu gosto abaixo de 1. Bom, dividend yield atual de 9,25% e um dividend yield médio aqui de 9,94% para a Taesa. Se a gente olhar aqui
comparando a Taesa com outros indicadores, a Taesa se valorizou mais de 400% nos últimos anos contra o Ibovespa e CDI, que se valorizaram próximo a 140%. Olhando aqui as receitas e lucros de Taesa, olha que bacana, né? Receita super bacana e o lucro líquido também, você vê que a cobrinha aqui está muito próximo aqui do topo da receita, mostrando que a margem é muito importante e não teve prejuízo nos últimos 10 anos, tá certo? Bom, meus amigos, essas foram as ações que eu enchi o carrinho. Compartilhe comigo aqui também quais ações você está enchendo o carrinho aí e qual é o seu sentimento. Você está gostando da bolsa tá barata como está atualmente ou você queria que a bolsa já tivesse decolado? Um grande abraço para você. Lembrando que nós temos 3 vídeos toda semana. Espero poder te ajudar aí nos seus investimentos. Um grande abraço e até a próxima.